do serviço, né? Quem me conhece sabe que o Senhor sempre me dá as mensagens, louvado seja Deus, da maneira dele, do alto. Às vezes, quando eu sou convidado para pregar, eu nem perco mais meu tempo folheando a Bíblia, procurando, porque toda vez que eu faço isso, quando chega na hora de eu pregar, Deus fala, não é outro, porque a mensagem não é minha, a mensagem é dele. Assim, a mensagem é de Deus. Assim, é isso que nós temos que entender. A mensagem não é sua, a mensagem é de Deus. Louvado seja Deus. Assim, é o Senhor que usa os seus profetas, né? Louvado seja Deus. Aí eu falei para a pastora Glória, o bispo me convidou e eu não sei o que eu vou pregar. Glória a Deus. Só que é um mistério, irmãos. Ontem, quando eu cheguei em casa, que eu olhei, quando eu abri a porta, que eu cumprimentei a minha esposa, a pastora Glória, quando eu cumprimentei ela, o Senhor me fez lembrar este versículo, capítulo 5 e o versículo 19. Louvado seja Deus. Eu falei, então é aí que eu vou pregar. Glória a Deus. E Deus vai falar conosco nesta noite conforme a vontade do teu querer. Amém? Louvado seja Deus. Todos encontraram? Amém. Jó capítulo 5, verso de número 19. Diz assim a palavra de Deus: de 6 calamidades te livrará, na 7ª o mal não te tocará. Em algumas Bíblias está escrito de 6 angústias, não é assim? De 6 angústias te livrará, na 7ª o mal não te tocará. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e fala, na 7ª o mal não te tocará. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora vamos voltar um pouquinho nossa Bíblia, irmãos. Glória a Deus. Aguenta mais um pouco aí. Em 1 Samuel, vamos lá. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. É culto de libertação, não é assim? Glória a Deus. E o Senhor me deu uma mensagem que fala sobre a libertação da angústia. Porque a angústia também é necessário libertação. Não é assim? Porque tem muitas pessoas que se suicidam, tiram a sua vida, não é assim? Porque eles começam a se angustiando e vai entrando numa depressão profunda. Não é assim? É onde o adversário ele entra e tira muitas vidas, não é assim? É através da angústia, vai passando dias após dias, louvado seja Deus, e a pessoa ela vai virando um refém da angústia, não é assim? Ele vai ficando preso naquela angústia, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor fala que tudo aquilo que nós viramos refém, louvado seja Deus, é esse o Senhor que nós servimos, não é assim? Então, se nós ficarmos presos na angústia, a angústia está sendo o Senhor das nossas vidas, irmãos. Não é assim? É necessário nós se libertarmos também da angústia. Louvado seja Deus. Amém? 1 Samuel capítulo de número 1. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E o verso de número 18. Louvado seja Deus. Vou estar lendo, amém? Diz assim a palavra do Senhor: disse ela, acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ana obteve vitória depois que ela se libertou da angústia. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor. Então voltaram para casa a Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Podemos se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu gostaria que você desocupasse suas mãos e desse a melhor salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós lemos o primeiro versículo que está em Jó, capítulo 5, verso de número 19, que fala: em 6 angústia tu serás atingido. Nós sabemos que eram alguns dos amigos de Jó, que era Elifaz, não é assim? Que estava
louvado seja Deus, nós sabemos da situação de Jó, que era deplorável, assim nós sabemos que Jó ele tinha perdido tudo com permissão do Senhor, assim que nada acontece sem a vontade do Senhor, tudo é permissão do nosso Deus. O maior exemplo é o livro de Jó, assim, porque Deus ele pega e fala para Satanás: tu observaste tu, meu servo Jó, homem fiel, íntegro, reto, louvado seja Deus, que se desvia do mal, louvado seja Deus. Aí nós já sabemos que Satanás olha para Deus, que ele é astuto, ele fala também: você dá tudo o que ele quer, tudo para ele, louvado seja Deus. Assim é fácil ele adorar ao Senhor, assim é fácil ele te adorar. Louvado seja Deus, tira tudo o que ele tem, louvado seja Deus, e você vai ver se ele não blasfema de ti. Louvado seja Deus. Aí o Senhor dá permissão, irmãos. O Senhor fala: vai lá, pode tirar tudo que ele tem, só poupe a sua vida. Então neste capítulo nós vemos que é a permissão do Senhor. Assim, às vezes eu e você nós não entendemos, às vezes eu e você nós queremos indagar, nós queremos procurar resposta, mas nós esquecemos que é a permissão do Senhor. Assim, Deus tirou, Deus tomou, louvado seja Deus. Não existe essa que foi Satanás, que foi alguém que fez, que causou. Tudo vem pela permissão do Senhor, louvado seja Deus. Até o mal é a permissão do Senhor. Assim, o próprio Deus diz que Ele criou a luz e criou as trevas. Então é o nosso Deus, tudo é permissão do Senhor. Assim é tudo, está debaixo da vontade de Deus, louvado seja Deus. É nós que temos que interpretar as coisas, é nós que temos, louvado seja Deus, que entender a vontade de Deus. Assim, é nós que temos que entender o trabalhar de Deus, louvado seja Deus. Assim, porque calamidades, louvado seja Deus, dias de angústia nós enfrentaremos sim, dias de tribulação nós enfrentaremos sim, dias de tempestade nós enfrentaremos sim. Jesus ele não deixou ninguém enganado. Na sua própria palavra, no Evangelho de João, ele chega a dizer que o mundo ele se alegrará, e vós sentirei tristeza, vós sentirei angústia. Jesus falou que o mundo ia se alegrar e nós íamos sentir angústia, nós íamos sentir tristeza, e até dia que nós íamos estar como uma mulher em dor de parto, irmãos. Quem é mãe aqui que já deu a luz sabe do que eu estou falando, que a dor de parto é uma dor insuportável. Mas ali nessa mesma passagem, o Senhor Jesus fala que logo em seguida, depois de haver nascido um menino, aquela mulher ela sente a alegria de ter nascido um homem. Então através da sua dor, Deus ele vai gerar milagre. Através da dor que nós sentimos, das aflições que nós passamos, que às vezes dói, é dolorido, é através da sua dor que Deus ele faz nascer o milagre. Deus ele é tremendo, irmãos. Não é assim? Porque Deus ele complica para depois explicar. E a explicação ela vem quando o seu milagre está nas suas mãos. Não é assim? Porque não adianta você querer se explicar, não adianta você querer se justificar. No próprio livro de Jó nós vemos isso. Assim, a Bíblia fala que Jó ele não blasfemou a Deus de maneira nenhuma, mas Jó ele cometeu um erro, ele se justificava muito. Você pode ler os 42 capítulos do livro de Jó. Todas as vezes que os amigos de Jó iam falar com ele, ele se justificava. O erro de Jó foi se justificar, irmãos. Não é assim? E o cristão ele não pode perder tempo se justificando. É besteira. Não é assim? É um erro que nós cometemos todos os dias como cristão. Alguém fala alguma coisa de lá, eu quero me justificar. Alguém me critica, eu quero justificar. Louvado seja Deus. Mas sendo que o próprio Paulo ele chegou a nos ensinar no livro de Romanos, dizendo assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica, é Deus que vai te justificar. Louvado seja Deus. Quanto mais você querer abrir a sua boca, mais você se complica, não é assim? Mais louvado seja Deus, Deus deixa de trabalhar sobre a sua vida. Porque aconteceu isso com Jó. Enquanto ele estava se justificando, seus amigos atacando e ele se justificando, Deus ficava em silêncio. Deus não trabalha. Enquanto você se justifica, Deus não trabalha, irmãos. Porque quando eu estou me justificando, eu estou querendo responder por Deus, eu estou
querendo ser a boca de Deus, louvado seja Deus. Só que é a boca de Deus que tem que falar sobre a minha vida. É quando eu fico em silêncio que eu pego e falo para o Altíssimo: agora tu falarás por mim, Senhor. O Senhor, Ele vai falar por você e por mim. Louvado seja Deus. Assim, não adianta, irmãos, não adianta nós querer se justificar. Deixa que Deus, Ele responde por mim e por você. Louvado seja Deus. Assim, aleluia, Jesus. Então, aí aqui, esse amigo de Jó, ele fala: em 6 angústia tu serás atingido. Louvado seja Deus. Quem aqui nunca passou por aquele dia que às vezes você até amanheceu, você pode até ter falado: eu preferia morrer do que estar nessa situação. É angústia profunda, irmãos. Não é assim? Quem nunca passou num dia desse? Quem nunca passou num dia mal desse? Não é assim? De você preferir a morte do que estar vivo. Mas se você olhar bem, não é algo que nós mesmos se enganamos. Não é que você quer morrer, você quer que aquela dor passe. Não é assim? Você quer que aquela tribulação, aquele momento passe. É um momento de desespero. Não é assim? É um momento de dor profunda, um momento de desespero. Louvado seja Deus. Não é assim? Aleluia, Jesus. Agora vem uma palavra que fala que você vai passar. Isso aí aconteceu com o Senhor Jesus, irmãos. Jesus sabia do que ele ia enfrentar, do que ele ia passar. Mas assim, Jesus sabia que ele ia chorar lágrimas de sangue por mim e por você. Mas assim, Jesus sabia. Louvado seja Deus. Assim, glória a Deus. Então, nós também sabemos que nós vamos passar por momentos de espinho, momentos de tristeza profunda, mas todas essas tristezas é para que Deus venha revelar sua glória sobre a minha e a sua vida. Não é assim? Na 7ª o mal não vai te tocar. Você pode passar por 6 angústias, mas o mal ele não vai te tocar. Não é assim? Angústia você está sujeito a passar, mas o mal ele não vai nos tocar. Não é assim? Deus ele vai libertar eu e você dessa angústia profunda nesta noite. Não é assim? O mal ele não vai nos tocar. Aleluia, Jesus. Não é assim? A angústia ela pode até vir. Louvado seja Deus. Não é assim? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Igual eu e você, às vezes passamos situações no momento da angústia. O momento da angústia é o momento que eu e você mais tomamos decisões erradas. A angústia faz com que nós mais tomamos decisões precipitadas. É o momento de angústia, não é assim? Às vezes nós olhamos e nós falamos: eu senti isso no meu coração. Não vai não, meu querido. A Bíblia diz que o coração ele é enganoso. Assim? Louvado seja Deus. Se a palavra de Deus fala que Deus é socorro bem presente na hora da angústia, se é no momento da angústia que Deus é o seu socorro bem presente, você tem que buscar a resposta de Deus, você tem que buscar ouvir a voz de Deus. A partir do momento que eu falo que eu vou obedecer o que está sentindo no meu coração, eu já não estou mais obedecendo a voz de Deus. Eu já não estou mais crendo que Deus é meu socorro bem presente na hora da angústia. Eu estou acreditando nos meus próprios pensamentos. Eu estou acreditando na minha própria decisão. Assim, é um momento de angústia que faz que nós tomamos mais decisões erradas. Não é assim? Louvado seja Deus. Você pode ver que todos que tomam decisões erradas é no momento de angústia, é no momento de aflição. Louvado seja Deus. Assim, nos momentos mais angustiantes que nós tomamos as decisões erradas. Por quê, irmãos? Porque nós esquecemos que nessa hora Deus está falando: eu estou aqui, clama que eu vou falar com você, me busca que eu sou o teu socorro bem presente. Mas não, irmãos, nós queremos dar ouvido aos nossos pensamentos, nós queremos dar ouvido ao que está vindo ao nosso coração. Louvado seja Deus. Mas Deus ele não trabalha dessa maneira não, irmãos. Glória a Deus. Se nós meditarmos dentro da palavra, nós vamos ver que não é o trabalhar do Senhor. Não é assim? Porque Deus ele não conversa com quem não fala com ele, irmãos. Não é assim? Louvado seja Deus. Não adianta eu querer
agir pelos meus pensamentos, pelas minhas emoções e pelo meu coração. Porque Deus, Ele só vai falar comigo se eu falar com Ele. Não é assim? E é na hora da angústia ali que Ele está presente. Não é assim? Deus é tão bondoso com a gente, que neste momento, no momento de angústia, Ele está presente. Ainda que você tenha errado, ainda que eu erre, se eu estiver angustiado, Deus, Ele está presente. Porque a palavra, ela não mente, irmãos. A palavra, ela não é mentirosa. O homem, ele pode mentir, mas a palavra de Deus é imutável, ela não mente. Não é assim? Ainda que nós estivermos errados, se você estiver angustiado, Deus, Ele está presente. Você errou, você está angustiado, Senhor, me perdoa, me levanta, não é assim? Me coloca de pé, louvado seja Deus. Aconteceu isso com Davi, irmãos. Dentro da palavra nós vemos que Davi errou, quando ele errou, mas quando ele se ajoelhou em buscar o Senhor, louvado seja Deus, Deus ele teve misericórdia, Deus, ele respondeu por Davi, não foi assim? Aleluia, Jesus. Isso é a palavra, irmãos. Não é assim? Não é eu que estou falando, não, é a palavra de Deus. Não é assim? Por quê? Porque é Deus quem responde. Porque é Deus quem é o socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja Deus. E aqui, sobre o caso de Ana, irmãos. Louvado seja Deus. Eu trabalhando, o Senhor me levou em Ana. Louvado seja Deus. Assim, nós sabemos a vida dessa mulher. Assim, nós sabemos que essa mulher vivia anos angustiada. Meu Deus! Não era dia, era anos de angústia. Entrava ano, saía ano, e aquela mulher continuava com aquela angústia. Assim, nada consolava o coração daquela mulher. Assim, louvado seja Deus. Mesmo quando ela subia ano após ano para o templo para adorar, eu creio, a Bíblia não fala que quando ela voltava ainda vinha uma esperança dela gerar um filho, e ela via que ia passando os meses, ia passando os dias e nada acontecia, aquela dor profunda voltava, não é assim? E quantas das vezes não acontece isso comigo e com você? Nós vem para a casa do Senhor, nós participamos do culto, nós damos glória a Deus, é uma bênção, é maravilha, nós se enchemos do poder de Deus, e quando nós saímos lá fora, passa os dias e volta aquela mesma angústia, irmãos. Louvado seja Deus assim. Mas é isso que Deus, Ele quer tirar da minha e da sua vida, é essa libertação que Deus quer atuar em mim sobre você, não é assim? Louvado seja Deus. Deus, Ele quer que eu e você, louvado seja Deus, que nós se libertamos dessa angústia, porque isso não é normal, não é assim? Isso não é normal, eu estar alegre dentro da casa do Senhor, eu estar alegre dentro da igreja, louvado seja Deus, e lá fora eu sair lá fora e voltar toda aquela tristeza e toda aquela angústia, não é assim? Louvado seja Deus. Isso aí é o inimigo querendo gerar uma mágoa profunda sobre a minha e sobre a sua vida, não é assim? Louvado seja Deus. Deus, Ele quer nos dar vitória nessa área. Louvado seja Deus. Deus, Ele quer que nós sejamos felizes lá fora também, irmãos. Deus, Ele quer que nós sejamos felizes dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, aonde nós passar, Ele quer que nós tenhamos essa alegria também. Louvado seja Deus. Assim, a mesma alegria que eu estou sentindo de estar aqui na casa do Senhor nesta noite, essa alegria ela tem que gerar em mim lá fora. Louvado seja Deus. Assim, a alegria do Espírito Santo é a alegria que vem do alto. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que aqui havia esse homem, né, Eucana, ele tinha 2 mulheres, e de ano em ano ele subia ao templo para adorar o Senhor. Por que de ano em ano? Louvado seja Deus. Porque só havia um templo, e o templo era longe, não é assim? Não tinha como eles estarem indo aos cultos toda semana, todo mês. Eles iam uma vez por ano, porque era muito longe. Só tinha um templo só naquela época, era só o templo. E como era muito longe, eles tinham que ir de ano em ano. Então toda vez eles se preparavam, eles iam hoje, aí se preparavam para ir daqui um ano, não é assim? Eucana juntava sua família e daqui um ano ia de novo ao templo para adorar. Vocês estão vendo como é que nós somos privilegiados nos dias de hoje, irmãos? Louvado seja Deus. Naquela época só havia um templo. Hoje, pela glória de Deus, todo esse
esquina que você vai tem uma igreja. Toda rua que você entra tem uma igreja. Não é assim? Ainda tem pessoas aí fora, bispo e bispa, louvado seja Deus, que ficam torcendo para que as igrejas se fechem. Cristãos, eu não estou falando de gente lá fora do mundo não, irmãos. Não é assim? Louvado seja Deus, só que não. Nós temos que torcer que mais igrejas abram, que mais a palavra de Deus seja pregada, porque Jesus falou, quando essa palavra for pregada até os confins da terra, aí virá o fim. O fim ainda não veio, porque eu e você não se acomodou, porque eu e você não queremos levar o evangelho. Tem muita gente que ainda não ouviu o evangelho. Não é assim? É por isso que Jesus ele não voltou ainda, porque Jesus ele quer que o evangelho seja pregado. Às vezes nós somos tão egoístas com Deus. Eu estou falando de mim, irmãos. Às vezes nós olhamos mais para a nossa dor, mais para a nossa tristeza do que para quem está perecendo lá fora, para quem que está morrendo nas garras de Satanás lá fora, para quem está precisando de ouvir uma palavra, um abraço, um consolo amigo. Assim, às vezes nós olhamos mais para nós somos egoístas. Você vê como é que nós seres humanos somos, irmãos, como nós somos egoístas. Louvado seja Deus. Assim, nós queremos Deus só para nós, mas não é. Jesus ele não veio só para mim e para você, não é assim, bispo? Ele veio para a humanidade, não é assim? Ele veio para o povo aí fora, veio para todos. Louvado seja Deus. Só que eu e você nós temos que ser boca de Deus, levar essa palavra. Louvado seja Deus, glória a Deus. E se cada esquina, cada rua que nós entramos tem uma igreja, glória a Deus por isso. Que feche os bares e abre mais igreja, irmãos. Que feche as bocadas e abre mais igreja. Que feche os baile funk e abra mais igreja. Não é assim? Louvado seja Deus. E nós temos um evangelho aí fora que está distorcido. Não é assim? Louvado seja Deus. Está se cumprindo o que Jesus disse na palavra dele. Jesus falou quando eu viria ao fim que seria nação contra nação, assim, reino contra reino. E você sabe que reino é esse? É igrejas, irmãos. Você está vendo igreja contra igreja. E Jesus não falou isso não, irmãos. Jesus não falou que para nós sermos igreja contra igreja. Jesus falou para nós pregar a palavra dele para aquele que perece, para aquele que está necessitado de ouvir a palavra de Deus. Não é assim? Mas não tem como nós fugir. A palavra de Deus ela tem que se cumprir. Não é assim? Nós não tem como nós fugir. A palavra de Deus ela tem que se cumprir. Só que nós não podemos deixar que essas maldições elas se cumpram sobre a minha e a sua vida. Não é assim? Porque aqueles que começarem a perseguir, aqueles dentro do povo de Deus mesmo, que começar a perseguir aqueles que pregam a palavra de Deus, está se cumprindo as palavras de maldição sobre a vida deles. Não é assim? Louvado seja Deus, que essas palavras elas não venham se cumprir na nossa vida. Não é assim? Porque Jesus não quer reino contra reino. Não é assim? Igreja contra igreja. Nós temos que ser a igreja de Jesus. Pregar a palavra. Não é eu ficar torcendo para a queda do meu irmão, da minha irmã, não. Que nós vamos sair aí fora, irmãos. Eu sei que aqui não tem isso, que eu conheço a vida dos pastores, dos irmãos. Não é assim? São uma bênção, eles acolhem todos. Não é assim? Eles acolhem, abraçam. Louvado seja Deus assim. Mas nós sabemos que aí fora tem. Por isso que nós temos que pregar. Porque senão você pode entrar aí em algum lugar e sair decepcionado. Não é assim? Você achar que toda igreja é assim, que todo lugar é assim, que todo lugar não prega a palavra de Deus. Graças a Deus nós temos um povo aqui que prega a palavra de Deus. Não é assim? Que prega a palavra de Deus, que prega o evangelho de Deus. Não é assim? Louvado seja Deus. A partir do momento que você vê o pastor Diego subir em cima de um altar para ficar falando de igreja, para ficar falando da vida de pastor, eu já não sou mais pregador do evangelho. Assim, eu já perdi a essência. Assim, porque a essência é pregar a palavra. Aleluia! Se eu subir em cima do altar, eu tenho que pregar a palavra. Pregar a palavra. Assim, nós temos que pregar a palavra. Assim, nós temos que pregar a palavra. Louvado seja Deus assim, porque se eu deixar de pregar a palavra, eu perdi a essência. Louvado seja Deus assim, porque a essência é a palavra. Assim, porque até uma criança dessa, se ela der lugar para Deus, Deus ele usa, irmãos. Assim, usa tremendamente, porque é a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Aí ele subia.
A Bíblia diz que Ana, ela era estéril, assim, ela não gerava luz, assim, e naquela época era difícil para uma mulher que não gerava luz, assim, porque uma mulher que ela não gerasse a luz, que ela não desse um filho para o seu marido, ela era vista como uma fracassada, assim, ela era vista como uma infrutífera. Não é assim? Aí tinha que pegar uma serva e dar para o seu marido para que viesse gerar filho, para que viesse ter descendência. Não é assim? E, ou seja, Penina, que era serva de Ana, agora passou a ser esposa de seu marido. Não é assim? Ela foi dada para o seu marido como esposa para que viesse gerar filhos. E aquilo ali foi causando uma amargura sobre a vida de Ana. Eu estou meio rouco, né, irmãos? Eu estou meio gripado. Amém. Glória a Deus. Eu pensava que era o microfone, mas é eu mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Salve essa palavra do teu nome, papai, aleluia. Maravilha, Jesus. Deus fiel e verdadeiro. Glória a Deus. Aí era. Aquilo ali foi trazendo amargura de espírito sobre a vida de Ana. Foi causando irritação. E além de causar isso, dela ter que lidar com essa situação que não era fácil, louvado seja Deus, ela ainda tinha que aguentar as provocações de Penina. Não é assim? Eu acho até uma colocação errada que a sua rival, porque quem se colocava como rival era Penina. Não é assim? Você não vê Ana provocando Penina na Bíblia. Então Ana, ela não era rival dela. Ela que se colocava como rival, assim, ela que se colocava como inimigo. Louvado seja Deus, assim, ela ia provocando ela, assim. Aí toda vez que eles subiam no templo para adorar, louvado seja Deus, ali Eucana, pelo amor que ele tinha sobre a vida de sua esposa, a palavra do Senhor diz que ele dava uma porção para Penina e para os seus filhos, mas para Ana ele dava uma porção dobrada. Glória a Deus. Louvado seja Deus, nós vemos o amor que ele tinha pela sua esposa. Ele dava uma porção dobrada, uma porção maior. Isso daí era o conforto que Ana tinha. Assim, que apesar de toda a tristeza que ela estava enfrentando, apesar dela ver que ela não gerava filho para trazer alegria sobre a sua casa, para que ela queria que o amor do marido dela de todo jeito, mas ali ela sempre via que apesar de tudo isso, ela via que aquele homem amava ela, irmãos. Assim, ela via que mesmo com toda aquela provocação, ela sentia o amor de seu esposo. Ela via que o amor dele era verdadeiro. Louvado seja Deus, assim, que ele dava uma porção dobrada. Assim, o amor de Eucana não diminuía por ano. Aí ele chegava em casa, eu creio, quando eles voltavam do templo, chegava em casa, Ana ansiosa para gerar filhos. Ana ansiosa, pensando, agora esse ano vai. E não acontecia. De repente, chegava a sua rival. Eu tenho uma notícia para te dar. Meu Deus. Louvado seja Deus. Daqui a pouco Ana pergunta qual? Estou grávida. Meu Deus. Aquilo ali ia causando mais tristeza. Porque ali Penina, louvado seja Deus, automaticamente já começava a provocar ela. Automaticamente já começava a falar para Ana: tá vendo seu ventre é seco? Tá vendo, você não gera filhos? Olha quantos filhos que eu já dei para Eucana. Agora ele vai me amar mais do que você. Meu Deus. Aí a Ana, ela começava a acreditar nessas mentiras de Penina. É diferente de mim, de você, irmãos? Tem alguma diferença? Louvado seja Deus, quem faz isso aí comigo, com você, é Satanás. Ele começa a jogar na minha, na sua mente, seus dardos inflamados. Assim, ele começa a dizer coisas na minha, na sua mente, e nós começamos a acreditar nas mentiras do adversário. Assim, às vezes o inimigo ele começa a lançar: você nasceu para dar errado, nada dá certo para você. Você nasceu para ser assim mesmo. Você nasceu para ser triste. Você nasceu para ser um fracassado. Você nasceu para as coisas dar totalmente errado para você. E o que nós faz? Nós acreditamos. Nós acreditamos. Assim. Aí por nós acreditar, ficamos angustiados, ficamos em tristeza profunda. Louvado seja Deus. Mas não dê ouvido para o adversário nesta noite. Não dê ouvido para essa tristeza nesta noite. Não é assim? Peça para Deus libertar o seu coração dessa angústia nessa noite.
Louvado seja Deus. Assim, nós não temos que acreditar nas mentiras do adversário. Não é assim? Eu posso subir aqui nesse altar 100 vezes e pregar sobre promessa, mas se eu não acreditar, se eu não ser o primeiro a acreditar na promessa de Deus na minha vida, irmãos, não adianta. Eu posso pregar 100 vezes, se eu não acreditar nas verdades de Deus sobre a minha vida, nada vai acontecer. Não é assim? Eu vou estar pregando a palavra como se eu tivesse gravado um dicionário na minha mente, um livro na minha mente. Não é assim? Louvado seja Deus. Uma vez eu assisti um filme, os irmãos devem conhecer esse filme, e ficou gravado aquilo na minha mente. O filme Deixados para Trás, né? Quem já não assistiu? Louvado seja Deus. É forte aquele filme, olha o que Deus me fez lembrar. Ali aconteceu uma cena, louvado seja Deus, que para nós até, nós como pastores, é para nós pensar bem, né? Ali aconteceu uma cena, irmãos, muito forte, né? Que a igreja toda foi arrebatada, e só aquele pastor ele ficou, né? E só que ele ficou pregando a palavra, né? Ficou ajuntando o povo. Só que quando ele foi pregar para uma pessoa, irmãos, ele ouviu o que ele estaria sujeito a ouvir na situação. Quando ele começou a pregar sobre a volta de Jesus, sobre a vinda de Jesus, teve um rapaz que falou para ele, quando ele começou a dizer que o povo foi arrebatado, teve um rapaz que perguntou para ele: por que você não foi? Meu Deus, Aquilo ali causou tristeza nele. Ele parou assim, aí ele falou assim: porque há uma diferença entre pregar e acreditar. Não é assim? Então tem muita gente por aí que está pregando, mas ele não acredita. Não é assim? Até prega que é uma beleza, prega é uma maravilha, mas não acredita nem no que prega. Não é assim? Então não adianta somente eu pregar, irmãos. Eu tenho que acreditar nessa palavra. Eu tenho que acreditar que ela vai se cumprir. Não é assim? Eu tenho que acreditar, louvado seja Deus, que ela é viva e eficaz. Não é assim? Eu não tenho que olhar para essa palavra e ver ela como uma palavra morta, irmãos. A palavra de Deus, ela é viva. Não é assim? Ela é viva e eficaz. Não é assim? Louvado seja Deus. Então é uma coisa muito forte. Há uma diferença entre você pregar e acreditar. Não é assim? Então que nós não venhamos somente pregar, mas venhamos acreditar naquilo que nós pregamos e naquilo que alguém que está sendo usado aqui ou em qualquer outra igreja por Deus, ou na rua, em que esteja pregando a palavra de Deus, mas que nós vamos acreditar que essa palavra ela é viva e eficaz. Louvado seja Deus, glória a Deus. E aqui, irmãos, louvado seja Deus, já estou caminhando aqui para nós estarmos encerrando. Ao versículo 6: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Assim acontecia anualmente, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina irritava, pelo que chorava e não comia. Está vendo? Era uma tristeza profunda que ela nem comia, né? Quem fica muito triste sabe disso daí. Às vezes acontece isso daí comigo. Você quer ver eu ficar muito triste, eu começo a emagrecer, né? Isso aí é do ser humano, isso aí é do homem, não é assim? Porque automaticamente você não consegue se alimentar direito, né? É uma tristeza, você começa a sentir uma tristeza profunda, você começa a emagrecer. Louvado seja Deus. Por quê? Porque você não começa a se alimentar mais direito. Louvado seja Deus. Por quê? Porque você está pensando somente naquilo que está te causando dor, naquilo que está te causando tristeza. Louvado seja Deus, não é assim? Louvado seja Deus. Só que Deus, Ele quer que a nossa mente se amadureça, né? Nesse sentido, não é assim? Porque se eu ficar me alimentando somente daquela tristeza, eu vou ficar cada vez mais angustiado, cada vez mais para baixo, não é assim? Cada vez mais acreditando que as coisas não vai dar certo. Louvado seja Deus. Isso daí é um trabalhar do adversário. O adversário ele trabalha em cima das nossas emoções.
Não é assim? Ele trabalha em cima das nossas emoções, das nossas tristezas e das nossas reações. Não é assim? Louvado seja Deus. Então é isso que ele faz. Ele é oportunista, ele aproveita a situação. Louvado seja Deus. Ao versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? É uma pergunta. Só que esse versículo aqui, irmãos, eu tenho uma visão totalmente diferente do que muitos pregadores que eu já vi pregar. Às vezes alguns pregadores falam que Eucana não devia ter falado assim com Ana, né? Que ele, louvado seja Deus, não entendeu a dor da sua mulher. Pelo contrário, irmãos, porque aquela época não era a época de hoje. Aquela época a mulher que ela não gerava filho, ela era desprezada. Agora olha dentro da casa deles, se Ana era desprezada. Ela era desprezada? Não era. E mesmo ela não dando filhos, ela era a esposa amada. Mesmo ela não gerando filhos, louvado seja Deus, ele não deixava de amar ela, ele amava ela cada vez mais e mais. Então é uma pregação que nós escuta por aí que não faz sentido. Louvado seja Deus que Eucana não entendeu sua esposa, ele entendeu muito bem, irmãos. Louvado seja Deus assim, porque ele continua amando ela. O que ele quis dizer para ela? Que mesmo que você não gere filhos, mesmo que você não tenha 10 filhos, você tem o meu amor. Eu continuo te amando, eu não deixo de te amar. Louvado seja Deus, ainda que você não me dê filhos, ainda que o seu ventre não esteja frutificando agora, louvado seja Deus, mas o meu amor você vai ter. Isso que ele quis dizer para ela. Louvado seja Deus, assim, aleluia Jesus. Então ele continuou fazendo a sua parte como homem, assim, como marido. Louvado seja Deus, aleluia Jesus, glória a Deus. Então Ana se levantou depois que comer e beber em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, perto de um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz, e Eli a teve por embriagada. Louvado seja Deus. Está vendo, irmãos? Glória a Deus. Mais uma vez para nós, né, pastores? Glória a Deus. Sacerdote, Eli era o sacerdote. Louvado seja Deus. Assim, Ana, com tristeza profunda de amargura, Eli a teve por embriagada. Louvado seja Deus. Só que aqui, né, nessa passagem também eu vejo uma grande lição. Eu vejo a atitude de Ana, né? Porque é normal, irmãos. Imagine você ali dentro da casa do Senhor, você vê uma pessoa tendo uma reação estranha, uma pessoa só mexendo os seus lábios, você vai falar: está acontecendo alguma coisa estranha ali. Sim. Né? Ele teve a sua interpretação. Louvado seja Deus, glória a Deus. Só que Ana, louvado seja Deus, ela teve uma sabedoria tremenda. Louvado seja Deus. Não é assim? Porque Ana, glória a Deus, quando Eli fala, até quando estarás tu embriagada? Louvado seja Deus. Ana, louvado seja Deus, falou: não, Senhor, não tenha a tua serva por serva de Belial. Isso não é, aleluia, louvado seja Deus, embriaguez, mas sim tristeza. Louvado seja Deus, a tua serva está triste. Ela teve uma sabedoria que nós temos que ter nos dias de hoje. Não é assim? Ana, ela podia ter saído e ficar falando mal de Eli. Ela podia ter ficado falando mal do sacerdote. Mas não, ela não fez isso, ela fez ao contrário. Louvado seja Deus. Ela obedeceu ele como Senhor, como sacerdote. Ela falou: não, meu Senhor, não tenha a tua serva por embriagada. Louvado seja Deus. Assim ela foi sábia. Assim ela foi sábia ao seu líder, à sua liderança. Louvado seja Deus. Assim, glória a Deus, ela soube responder. Louvado seja Deus, com sabedoria.
louvado seja Deus, a tua serva não está embriagada, a tua serva está com tristeza, está triste, está com o coração amargurado. Assim, louvado seja Deus. E ele entendeu que Ana estava ali colocando as suas tristezas perante ao Senhor. Aí o que ele agora fala para ela? Vai, e o Senhor ouve a tua petição. Está vendo aí, irmãos? Aleluia. Como que a autoridade pastoral tem um poder muito grande sobre a minha e sobre a sua vida? Às vezes nós não somos abençoados porque nós não atentamos para a voz dos nossos pastores. Assim, Ana atentou para a voz do seu sacerdote, para a voz do seu pastor. Assim, ele falou: vai e o Senhor te abençoa. Agora, se o seu pastor falar vai, o Senhor te abençoa, e você sair dessa porta, sair falando mal, sair denegrindo a imagem do seu pastor, nada vai acontecer, irmãos. Assim, a bênção ela não vai acontecer sobre a minha e a sua vida. A Bíblia diz que quando Ana ela recebeu essa palavra, a Bíblia diz que ela não tinha mais tristeza no seu rosto. A Bíblia diz que ela já saiu dali alegre, ela já saiu dali convicta que ela ia gerar, ela já saiu dali acreditando que ela, no próximo ano, ela ia voltar com uma criança nos seus braços. Está vendo como é que nós temos que acreditar, irmãos, na voz daquele que, louvado seja Deus, que Deus te escolheu para te pastorear, daquele que Deus ungiu, louvado seja Deus, para zelar pela minha e pela sua vida, louvado seja Deus. É nós que muitas das vezes somos egoístas, é nós que muitas das vezes, louvado seja Deus, que entramos aqui, começamos a procurar defeitos, começamos a procurar falhas. Louvado seja Deus, aqui tem homens e mulheres falhos sim, mas aqui tem homens e mulheres tementes a Deus, homens e mulheres que obedecem a palavra de Deus, que descem nas madrugadas, que muitas das vezes, enquanto nós estamos murmurando, está velando pela minha e sua vida, está chorando e está pedindo para Deus visitar, irmãos. Louvado seja Deus. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que sair alegre. Louvado seja Deus. O pastor liberou uma palavra sobre a sua vida. Eu recebo, sai alegre e convicto que no próximo culto você vai vir aqui para contar o testemunho. Assim, agora se eu sair daqui murmurando, reclamando, louvado seja Deus, falando, não era essa palavra que eu queria ouvir, nada vai acontecer. Assim, nada vai mudar. Louvado seja Deus. Maravilha, Jesus. Então nós façamos como Ana. E a Bíblia diz que aquela mulher não ficou mais triste. Ela decidiu, irmãos. Toma a decisão nesta noite de não ser mais triste. Toma a decisão de ser uma pessoa alegre. É você que tem que decidir. Ana decidiu ser uma pessoa diferente. Ana decidiu ser uma pessoa a partir daquele dia ter alegria sobre o seu coração. Louvado seja Deus. Aí a palavra do Senhor diz que quando eles voltam para casa, que eles voltam, louvado seja Deus, Ana agora vai se deitar com seu esposo, irmãos. Assim eles vão ter um momento deles. E a Bíblia diz que o Senhor naquela noite se lembra de Ana. Aí você pode estar perguntando, mas Deus se esquece? Deus não esquece não, irmãos. É uma colocação, é uma forma de dizer, é uma forma de falar, como se Deus estivesse falando: agora é o momento de eu abençoar minha serva, é o momento de eu abençoar o meu servo. Isso aconteceu com José, não é assim? Fala que quando José estava lá na prisão, que ele interpreta 2 sonhos, ele fala para aquele homem que ele interpretou o sonho: ó, quando você estiver perante do rei, se lembra de mim. Mas aquele homem não lembrou. Mas Deus está lembrando, irmãos. Deus, ele lembra de mim e de você. Deus, ele lembrou de Ana. Louvado seja Deus. Deus, ele viu a atitude de Ana. Deus, ele viu que Ana obedeceu a voz do sacerdote. Deus, ele viu que Ana, louvado seja Deus, decidiu não ser mais triste. Deus, ele viu que Ana rompeu aquela tristeza que Ana passou por cima, louvado seja Deus, daquela provocação, e ela decidiu que ia ser abençoada. E a palavra do Senhor diz que Deus, ele se lembra dela. Louvado seja Deus. E ali nós sabemos da história, irmãos, né? Nós sabemos da história que ela gera Samuel. Deus abençoa
ela gera aquela criança. Eucana e foi subindo ao templo para adorar o Senhor. Estou resumindo. Eucana foi subindo ao templo para adorar o Senhor. Algumas vezes ele chamou Ana. Ana falou: não, pode ir você, porque quando o menino for desmamado, eu levarei e o deixarei lá, para que ele venha servir ao Senhor. Assim, Ana recebeu e agora ela falou: o Senhor deu, agora eu vou devolver para o Senhor. Está vendo? Vê se não tem uma colocação mais ou menos parecida com a de Jó. Jó falou: Deus deu, Deus tomou, é de Deus, né? Agora Ana ficou tanto tempo pedindo pelo filho, agora ela recebe, ela fala: agora em vez de ser meu, eu vou dar para Deus. É forte, né? Agora ela fala: quando ele for desmamado, eu vou levar para o Senhor. Aí agora passa alguns anos, ela leva a criança e dá para servir ao Senhor, para ser um sacerdote do Senhor. E Deus, Ele é tão fiel, irmãos, como eu já vi pregando aqui, falando aqui várias vezes, que o altar Ele não toma nada de ninguém, Ele devolve. Deus é tão fiel, irmãos, que Ana, ela deu um filho, mas Deus depois deu mais 5 filhos para ela. Você vê que Deus, Ele não toma nada de ninguém. Essa palavra é verdadeira. Não é assim? Deus, Ele devolve. Não é assim? Ana deu 1, ela podia receber 2, Deus deu logo 5. Não é assim? Porque Deus, Ele vê a nossa fidelidade. Ou seja, Deus, Ele dá além do que aquilo que nós pensamos, porque o nosso pensamento é esse, nós pensamos no dobro, mas Deus, Ele vê muito mais do que isso, irmão. Glória a Deus. Assim é o pensamento do homem. O homem só pensa no dobro. Não é assim? Sim. Isso aí já é do homem. Louvado seja Deus. Mas se Deus quiser dar 5 vezes mais, é a vontade de Deus, irmão. Aleluia. Não é assim? É o querer de Deus. Não é assim? Agora, se Deus quiser dar 2 vezes, é a vontade de Deus também. Não murmure, só receba e aceite a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe as palmas altas do Senhor Jesus.